Governo do Acre e o Ministério das Cidades dão início ao projeto Cidade do Povo, que deve construir pelo estado mais de 10 mil casas populares. Esse é um dos assuntos do Amazônia News de hoje, que vai mostrar também. Casos de malária preocupam autoridades nos municípios do Amapá. Em Porto Velho, no estado de Rondônia, o hospital será integrado ao programa SOS Emergência. Região Norte ganha moderno terminal de abastecimento de combustível. E ainda, últimos detalhes para a realização do Vamos Brincar de Boi são definidos. Manaus, 14 de março de 2013, o Amazônia News está no ar. Olá, bom dia. Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Amapá está realizando uma série de reuniões para combater e controlar a malária. Os números mostram que houve uma redução de casos da doença no estado. Em 2011, foram 21.116 registros de pessoas com malária. Em 2012, houve 15 mil registros, uma diminuição de 20,5%. Apesar disso, a malária ainda preocupa, principalmente nos municípios de Calçoene, Tartarugalzinho, Ferreira Gomes e Mazagão, onde os números são elevados. Só em Mazagão foram 1.800 casos no ano passado. Mesmo com 3.521 casos, Macapá foi a cidade que apresentou maior redução. O município de Macapá foi o município que mais teve redução por autoctonia dentro do nosso estado. Para assegurar a meta de reduzir em 20% a incidência da doença no estado, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde começou a debater com representantes das secretarias de saúde dos 16 municípios um plano de controle da malária. O encontro também discute a prevenção contra a dengue. Um dos objetivos é aumentar o número de laboratórios que fazem exames para detectar o vírus dessas doenças. A ampliação de novos laboratórios, de 121, que hoje no estado todo são 121 laboratórios, a intenção é chegar com a ampliação da rede de diagnóstico, seja a 145. Em Porto Velho, no estado de Rondônia, o Hospital João Paulo II passa a receber cerca de R$300 mil por mês. A verba deve ser utilizada para melhorar o atendimento e humanizar os trabalhos. A unidade realizou de janeiro a dezembro de 2012 quase 4 mil internações. No mesmo período, foram realizados no total 500 mil atendimentos. Estamos tirando os recursos da fonte do Tesouro Estadual para manter a saúde como está e melhorando, não é? Por exemplo, essa unidade aqui gasta em torno de 8 milhões mês de custeio. 8 milhões mês. O hospital de base gasta de 14 a 15 milhões mês. A visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, marca o início do programa SOS Emergências no Hospital João Paulo II. A partir do próximo mês, a maior unidade de pronto atendimento do estado vai realocar 35 pacientes para a unidade de pronto atendimento UPA, na zona sul da cidade, que deve funcionar como uma UTI emergencial. Outros 45 pacientes também serão transferidos para o hospital de base. Agindo não só nesse hospital, porque não é possível resolver os problemas só nesse hospital, mas agindo em toda a rede do estado de Rondônia, trabalhando na construção de um novo hospital de urgência e emergência, com situações mais adequadas, com leitos mais adequados, mais moderno para a realidade de Porto Velho hoje, que o estado de Rondônia precisa, mudando antes de chegar no hospital, ou seja, um contato maior com o interior. Eu conversei com a senhora que veio no município que fica a 800 quilômetros daqui, ela poderia ter sido atendida no interior. Nós vamos fazer a habilitação de serviços que já estão em Cacoal, em outros municípios, ou seja, reduzindo a presença, a necessidade dos pacientes saírem do interior e virem até Porto Velho. Durante promessa de campanha, o governador Confúcio Moura declarou que a saúde pública teria prioridade durante sua gestão. Mas as condições dos hospitais públicos de Rondônia ainda continuam em estado precário. Região Norte ganha novo terminal de abastecimento com uma capacidade de 60 milhões de litros de combustível. O terminal, localizado em Itacoatiara, é considerado o mais moderno da região. Cláudio era professor, mas com a abertura deste terminal de abastecimento viu nos grandes tanques uma oportunidade de melhorar de renda. E hoje é um dos 35 profissionais que já estão trabalhando neste que é o mais novo terminal de abastecimento da região Norte.
localizado em Itacoatiara, distante 283 quilômetros da capital amazonense. O desenvolvimento que vem com consequência disso é sempre de tamanho alarmante, muito bom para o município, trazendo perspectiva de melhorias. A parte operacional e também a construção desta primeira etapa do terminal deve gerar mais de 700 empregos para o município. O porto flutuante que foi instalado no local tem funções adaptáveis aos níveis do rio, permitindo que 2 balsas e um navio atraquem e abasteça de forma simultânea. Segundo o gerente-geral de operações, o terminal também deve sanar um problema sério na logística do combustível na região, onde os barcos carregavam apenas 40% de sua totalidade, nas épocas de secas, para que eles pudessem passar por trechos onde os rios são mais rasos. Porém, o preço era pago pelas empresas de forma integral. Nós vamos poder receber esses navios totalmente cheios, descarregá-los aqui, e uma parte segue com o navio mais aliviado para Manaus ou carregando balsas que podem seguir perfeitamente a viagem para cima do rio até Manaus e outras no Rio Madeira também até Porto Velho. A região norte conta com 4 terminais de abastecimentos, um em Rio Branco, um em Santarém, um em Itaituba e o de Manaus, que tem a capacidade de armazenagem de 9 milhões de litros de combustíveis. Já este aqui em Itacoatiara, só na sua primeira etapa, tem a capacidade de armazenagem de 60 milhões de litros de combustíveis, ou seja, só em um desses tanques cabe toda a capacidade de armazenagem do terminal de Manaus. E na sexta-feira chega o primeiro navio para testar a capacidade deste terminal de abastecimento. Algumas encanações já estão projetadas para as outras 2 etapas, que concluídas vão ter a capacidade de armazenagem de 160 milhões de litros de combustíveis. São expansões da capacidade de tancagem, né? Nós temos ainda 2 bacias de tancagem para fazer, com cerca de 100 milhões de litros a capacidade das 2, uma de 60 e outra de 40. Que nós devemos começar dentro dos próximos 6 meses. Já à noite, na cerimônia de inauguração do local, o presidente da empresa que implantou este novo modelo em Itacoatiara falou a respeito da segurança da empresa, que conta com tubulações prontas para conter incêndios, além de tanques para reciclagem dos óleos. O terminal é totalmente dotado de sistema de coleta de águas oleosas, né, no evento de chuva, algum vazamento, alguma questão. Existem caixas separadoras água e óleo que fazem todo o tratamento e separa a água do óleo para que inclusive o óleo seja reaproveitado e a água seja purificada e devolvida ao meio ambiente. Na oportunidade, o prefeito da cidade falou que mais empregos podem estar a caminho. Vão vir outros grupos, já temos conhecimento de deve vir mais 2 grupos para cá e vamos torcer que isso aconteça outras vezes. O vice-governador do estado do Amazonas falou da importância desta obra, que custou 150 milhões de reais, só nesta primeira etapa. Ele é fundamental hoje porque ele vai tirar o Amazonas e as regiões vizinhas como Rondônia, Roraima, etc., do isolamento e de uma possibilidade de ter um desabastecimento de petróleo. Ele resolve esse problema por conta da enchente do nosso rio, da vazante dos nossos rios. E ele é extremamente estratégico para o futuro do nosso estado, porque Itacoatiara será, com toda certeza, nos próximos anos, eu espero que não muito, o grande porto da cidade de Manaus, o grande porto do Amazonas. Que novas oportunidades e iniciativas venham encurtar distâncias e abastecer de boas novidades a região. Confira agora a manchete do Jornal do Comércio desta quinta-feira. Indústria local mantém desaceleração e recua 2,2%. Contrariando a tendência nacional de crescimento, no mês de janeiro a produção industrial no Amazonas recuou 2,2% em relação ao mesmo período de 2012, segundo dados do IBGE. Os números da produção amazonense só superaram os índices do Paraná, Goiás e Espírito Santo. Este foi o 10º resultado negativo consecutivo apresentado pelo estado nesse tipo de confronto. Ainda sofrendo os impactos na redução de produção no setor de 2 rodas, telefonia celular e televisores, as atividades que mais impactaram negativamente as médias globais da indústria local foram as de equipamentos de transporte, com redução de menos 30%, e material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicações, com uma queda de menos 13%. Veja no próximo bloco.
O Sebrae Amazonas, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, convoca prefeitos para debater sobre o desenvolvimento nas cidades. Nós voltamos já.